Oi, gente, vamos adorar o Senhor neste domingo, nesse dia bonito que o Senhor nos deu, mais um dia de vida, e nós estamos aqui para adorá-lo, para ouvir a sua palavra. E nós vamos cantar uma música que eu acho assim muito linda. Ela fala sobre a fidelidade do Senhor e ela leva a nossa vida mais além do que a gente possa imaginar. Nós somos muito limitados, mas o Senhor nos leva além. Então nós vamos estar em adoração, cantando juntos, Então você que está aí do outro lado, canta com a gente. Vamos adorar o Senhor. Os olhos do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. O Senhor é a nossa força e Ele nos faz, queridos, andar acima das lutas, dos problemas, das circunstâncias. É esse Deus que nós servimos. Amém? Cantemos.
Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais perto de ti. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um culto à distância, mas nos encontrando através dos meios virtuais, e é uma forma de nós nos encontrarmos e divulgarmos e anunciarmos a palavra do Senhor para o nosso fortalecimento espiritual, para nosso enlevo espiritual. E eu, na última mensagem que nós gravamos aqui, eu falei um pouco sobre Evangelho de João, capítulo 15, pensando na poda, a poda que Deus, apresentado como agricultor, faz nas nossas vidas, visando o nosso crescimento, visando produzirmos bons frutos,
o nosso amadurecimento e a nossa dependência, o discipulado em Cristo Jesus. E eu frisei, falei alguma coisa de que, na medida em que nós não somos produtivos, o galho não é produtivo, não se propõe a ser produtivo, ele é cortado, lançado fora e deixa de ter qualquer utilidade e vai para o lixão, para o fogo. Da mesma forma, eu falei algo sobre a igreja, a congregação. Na medida que a igreja perde a sua vocação, a igreja perde o seu foco, a igreja perde a sua utilidade e corre o risco de deixar de ser igreja, inclusive de perder o seu candeeiro, ou seja, a sua função espiritual, a iluminação do Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus, o prazer de Deus atuar através daquela congregação, através daquele grupo, daquela cidade ou daquele país. E então, nada melhor e adequado do que nós irmos ao texto a que me referi aquele dia, que é a carta à igreja de Éfeso, que nós encontraremos lá em Apocalipse, na introdução do livro de Apocalipse, na visão de João na ilha de Patmos, a carta dirigida a 7 igrejas da época, mais ou menos naquele território onde está hoje Turquia, existiam ali naquela região. Hoje Turquia, pelo que nós sabemos, não há mais igrejas estruturadas, igrejas cristãs estruturadas. Há cristãos, um percentual muito pequeno, mas dentro de um contexto de islamismo e também de grandes limitações e eventualmente até de perseguições. Portanto, a carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, aquele que é o dono, que é o Senhor da igreja, que é o noivo. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Éfeso, agora uma igreja em risco. Por que agora? Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e olhamos um pouco a história da igreja de Éfeso, nós veremos que esta igreja ela começa de uma forma extraordinária. A igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo na sua 3ª viagem missionária. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra ali um indivíduo chamado Apolo, que batizara alguns dos seguidores de João Batista com o batismo do arrependimento, mas não conheciam a doutrina do Evangelho. Então Paulo lhes ensina, lhes apresenta o Evangelho e os batiza. E Paulo então permanece em Éfeso por um longo período, quase 3 anos. Paulo ali forma líderes, Paulo ali trabalha. E na igreja de Éfeso, Éfeso era uma grande cidade daquela época, já 130 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar ali 500.000 de habitantes, uma cidade portuária, de grande porto, de comércio,
uma cidade riquíssima, mas também uma cidade de grandes problemas morais, de perversões. E Paulo permanece nessa cidade por 3 anos, quase 3 anos, e prega, ensina. E ali ocorrem Atos, capítulo 19, os versos 1 a 20, nos conta essa história. E ali ocorrem coisas extraordinárias. Houve conversões extraordinárias, confissões públicas de pecado, destruição dos livros de magia, pelos quais os indivíduos se norteavam e praticavam, e ao se converterem trazem este material à praça pública para ser incinerado, para ser destruído, apesar do seu valor, do montante do valor, todos naquela época, livros manuscritos, e enfim, caríssimos. Depois, quando nós encontraremos Paulo, alguns anos depois, escrevendo esta igreja, Paulo escreve mais ou menos 63 depois de Cristo, Paulo escreve esta igreja, decorridos alguns anos, nós vamos ver que o Paulo trabalha ali com diferentes classes existentes, diferentes gerações existentes, e não há grandes repreensões àquela igreja. Paulo dá conselhos práticos, conselhos, poderíamos definir como ética social, mas também de um profundo envolvimento espiritual, e nós percebemos aquela igreja extremamente saudável até aquele ponto. E parece que mais tarde, de fato, algumas coisas mudaram, e esta carta dirigida a esta igreja, alguns anos depois, já tem uma repreensão a esta igreja. Portanto, agora uma igreja em risco. Éfeso, agora uma igreja em risco. E a igreja de Éfeso, na revelação de João, quando Jesus fala daquela igreja, Jesus reconhece nessa igreja coisas extraordinárias, coisas lindas, coisas belas, mas há uma repreensão para aquela igreja. E a igreja deveria consertar o rumo, a igreja deveria fazer o conserto para que ela pudesse continuar existindo como igreja. E parece que esse conserto não foi feito. Por que nós temos essa conclusão? Porque a igreja de Éfeso, ela desaparece. Ela desapareceu depois de alguns anos. Mas vamos dar uma olhadinha aquilo que era a igreja de Éfeso nos dias ainda em que a carta é dirigida a esta igreja. Era uma igreja laboriosa, primeiro ponto, uma igreja dedicada, uma igreja esforçada. Labor tem o sentido de um serviço prestado em circunstâncias difíceis. E essa gente aprendeu de Paulo, né? Acima de tudo, o exemplo de Paulo. Então era uma igreja altamente dedicada, poderia ser dedicada ao evangelismo, à construção, ao serviço social. E eu imagino essa igreja que quando havia uma missão na igreja, um serviço, havia excesso de contingente para fazer aquele serviço. Era preciso dispensar os mais velhinhos, os meninos. Olha, você vai estudar, você vai descansar, deixa os irmãos resolver aqui o serviço. Então era uma igreja linda, de alto teor de voluntariado. Também uma igreja perseverante, como segundo ponto. Era uma igreja que não havia desistido de seus propósitos elevados, a doutrina dos apóstolos, uma seriedade, apesar de terem sido provados, num período onde, de fato, o único senhor reconhecido era o imperador, era César. Então, pregar e dizer, e anunciar e crer que Jesus era Quírios, que era Senhor, era problema na certa no grande Império Romano. E essa igreja certamente teve o seu nível de perseguição. Mas, apesar de terem sido provados, eles continuaram muito fiéis. E a gente sabe que muitos dos cristãos desistem quando são provados, quando tempos difíceis, desistem e às vezes ficam desanimados da sua fé. Não era o caso da igreja de Éfeso, ela continuou perseverante. E nós temos aí o mau exemplo da perseverança, mais uma vez, vem de Paulo, o fundador desta igreja, que deram exemplo para aquela igreja, né? O Paulo, ele manteve o seu genuíno amor pelos irmãos e pelo Senhor, apesar de todas as lutas que ele teve e todas as dificuldades. Portanto, essa igreja também era perseverante, laboriosa, perseverante, também uma igreja criteriosa. Eles tinham critérios sérios, severos, em relação àqueles indivíduos que eles aceitavam
o aceitariam como pregadores, ou indivíduos que eles aceitariam para ensinar nas suas igrejas. Por quê? Porque encontraram alguns deles vindo e eram indivíduos mentirosos, eram indivíduos falsários, indivíduos interesseiros. E a gente sabe que o diabo, desde o princípio, levantou indivíduos para trazer perturbações dentro da igreja. Indivíduos, às vezes, até que têm grandes dons, grandes talentos, pregam, mas o seu caráter não é transformado. As suas vidas não foram transformadas pelo Evangelho. Não houve um encontro pessoal com Cristo Jesus que lhe desse a condição de um indivíduo convertido a Cristo Jesus. E naqueles dias também era assim. Então os irmãos de Éfeso eram extremamente criteriosos com aqueles que eles chamavam de irmãos, ou aqueles que aceitariam nos seus púlpitos como pregadores. E o verso 6 nos diz que eles tinham ódio aos desvios doutrinários, especialmente dos nicolaítas. Nicolaítas eram seguidores aí de um indivíduo chamado Nicolau, que incentivavam festas pagãs, a prostituição, numa certa dicotomia, entendendo que aquilo que afetava o corpo não afetava a alma, o espírito. Portanto, os irmãos de Éfeso não aceitavam tais propostas e não aceitavam tais indivíduos pregando ou frequentando e divulgando as suas ideias na igreja. Então, meus irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa, perseverante, criteriosa, mas me parece que se tornou uma igreja mecânica. Uma igreja mecânica. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas como era a igreja de Éfeso antes disso? Como nós vemos lá em Atos 19, nós vimos que Atos 19 diz assim, deixa eu ler aqui, 18 e 19, diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E quando diz Paulo escreve mais tarde a esta igreja, ainda nós também não encontramos problemas muito sérios nesta igreja. Então a igreja ela veio bem até um determinado momento. E aí esta é a repreensão a partir do Apocalipse, capítulo 2, verso 4, tenho contra ti, porém, que abandonastes o teu primeiro amor. E o verso 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, aparentemente, o desvio dessa igreja, ele podia ser localizado. Interessante isso. Parece que havia a possibilidade, a partir de uma reflexão, de uma análise, provavelmente comparando com as escrituras, com os ensinos de Paulo, as cartas que Paulo lhes tinha escrito, eles poderiam fazer uma reflexão e entender que num determinado ponto houve um afastamento dos princípios bíblicos. Parece que isso podia ser localizado. Então, talvez fosse algo isolado, um indivíduo aqui, outro ali, mais um aqui, mas talvez também tenha sido de uma forma um tanto coletiva. Eu não sei, eu fiquei pensando que talvez em uma daquelas assembleias gerais que a igreja de Éfeso realizou, ela resolveu fazer algumas concessões morais, talvez houvesse lá indivíduos vivendo em imoralidade, eles não quiseram enfrentá-los, não quiseram tratar-lhes, não quiseram tratar com esses indivíduos, talvez fossem poderosos, talvez tivesse uma proeminência naquela igreja. E se eu tenho aprendido alguma coisa na minha curta caminhada, na minha pequena experiência, é que o que destrói igrejas são problemas morais conhecidos e não tratados. Problemas morais matam indivíduos na sua fé e também matam igrejas. Portanto, de alguma forma parece que a igreja ela falhou em algum daqueles momentos, talvez adultérios, talvez fornicação, ou talvez surgiram novos mágicos naquela igreja e agora parecia interessante, uma nova geração, uma nova forma de se apresentar, e os irmãos aceitaram, talvez numa peça teatral, talvez num momento, ou falcatruas de irmãos nos seus negócios, e as questões não foram tratadas, não houve arrependimento.
e talvez fosse na liderança, talvez fossem membros antigos da igreja, ou novos membros, ou talvez irmãos que tinham seus recursos só para si, e viviam o egoísmo, a ganância, e não tinham compromisso em sustentar a obra, o ministério de Paulo para o avanço, para outros campos, para outras regiões. De alguma forma, o Espírito de Deus diz à igreja que ela deveria parar, pensar, refletir e se arrepender. E isso envolvia indivíduos, é claro, talvez envolvesse a coletividade da igreja em decisões tomadas ou que deixaram de tomar, mas precisariam se arrepender e voltar àquela mesma seriedade que eles tinham tido no início. O mesmo compromisso com Cristo que eles haviam tido no início. Nós lemos lá em Atos 19, que nós lemos lá nas cartas da igreja, das cartas de Paulo dirigidas à igreja de Éfeso. Portanto, só assim, em havendo arrependimento e conserto das suas obras, eles não só continuariam sendo igreja, mas teriam a aprovação do Senhor. Mas parece que nesta rota caminharam para a autodestruição e caminhariam, como dito, se não se arrependesse, o verso 5 diz que eles deveriam se lembrar, senão perderiam o candeeiro, ou seja, a condição da igreja. E nós sabemos que, infelizmente, essa igreja, ela morre algumas gerações depois. Talvez ela não tenha se renovado, há as explicações de que o porto deixou de ter a sua importância e, portanto, a cidade perdeu um tanto da sua proeminência, mas isso não é razão da igreja morrer, ou não houve gerações futuras para darem continuidade, não ensinaram a seriedade para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e então houve descrédito do evangelho, houve relaxo, houve morte naquela igreja e ela deixou de existir. Algo muito triste se pensarmos que uma igreja deixa de existir por ter se desviado da verdadeira prática do ensino dos apóstolos e caminhar uma vida sem arrependimento. Então, meus irmãos, fazendo algumas considerações finais. A qualidade de uma igreja, ela depende de muitos fatores, é claro. E ela é construída por todos que participam da igreja, não só por um indivíduo, não só pelo pastor ou pelos pastores e líderes, mas por todos. Sabemos que nem sempre todos levam as coisas a sério, é verdade, mas deveriam. No entanto, o Senhor promete àqueles que forem fiéis de que terão entrada no paraíso para viver eternamente e alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, verso 7. Portanto, meus irmãos, essa deve ser o nosso grande objetivo, o nosso grande foco, de permanecermos nos ensinos bíblicos. E aquilo que nos desviou, de nós abandonarmos, tirarmos da nossa vida, da nossa casa e voltarmos à prática dos ensinos bíblicos, à prática daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam como evangelho. E então, caminhando, mesmo no meio de problemas, de lutas, como aquela igreja, que era uma igreja que enfrentava dificuldades. Nós, hoje, estamos vivendo um tempo de grandes dificuldades pelo mundo. E talvez não seja a primeira vez, e não é a primeira vez, não é a última, mas os problemas, as dificuldades devem nos levar para perto do Senhor, nos aproximar do Senhor. E tomara, meus queridos, que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, haja um arrependimento das imoralidades, dos pecados cultivados em oculto, da vida errada, para que a luz de Cristo, o Espírito de Deus, volte a mover-se em nosso meio, no meio da igreja, traga uma renovação, traga um reavivamento, não só na nossa igreja, mas nas igrejas brasileiras, nas igrejas pelo mundo afora. E tudo isso leva a um avivamento, ou seja, um retorno, uma volta às práticas bíblicas e o abandono daquilo que a Bíblia aquilo que a Bíblia condena, que a Bíblia não apoia, e que assim vivamos nesta expectativa de vencermos esses dias terrenos e então adentrarmos o paraíso de Deus que nos está preparado e do qual fala o verso 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar?
Senhor meu Deus e meu Pai, louvado sejas tu, porque também tu, através do teu Espírito, através da nossa consciência, uma consciência movida pela ação do teu Espírito, nos leva e nos convida sempre ao arrependimento, a um concerto de vida diante do Senhor, a uma volta aos caminhos da originalidade bíblica, assim como a igreja de Éfeso, que lá no início começou tão bem, que levou as coisas com tanta seriedade, com tanta dedicação, mas parece que no decorrer do tempo esqueceu-se de alguns pontos, esqueceu-se de algumas coisas, mesmo que ainda conservando toda a forma, conservando todo o labor, os critérios, enfim, mas houve, em algum ponto, houve um desvio e são convidados a se arrepender. Portanto, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, que o Senhor, através do Espírito do Senhor, sempre nos visite e nos leve ao arrependimento, ao conserto de nossas vidas, colocando as nossas vidas no altar do Senhor, à disposição do Senhor, ao agir do Senhor, para sermos transformados, para sermos podados, para sermos discípulos que produzirão bons frutos, frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito presente na nossa vida, e assim o mundo veja em nós o teu povo, o povo que anda conforme a tua palavra. Então, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente nesses tempos difíceis. Senhor, essa é a nossa oração, que o Senhor nos sustente e que no meio de tudo isso nós cresçamos na dependência e na adoração ao nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Neste domingo nós adentraremos a semana da Páscoa. E no domingo que vem o pastor Marcelo estará trazendo a mensagem e certamente nós estaremos falando sobre a Páscoa, que é uma data extraordinária no nosso calendário cristão, nos lembrando da ressurreição de Cristo. E nessa semana, então, a partir de amanhã, nós iremos projetar no domingo, portanto, a partir de hoje, nós estaremos adentrando a semana da Páscoa, lembrando o caminho expiatório de Cristo, a sua morte e ressurreição. Que Deus abençoe cada irmão e que nos dê a alegria de sabermos que o nosso Mestre vive e Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.